Vamos lá, minha gente, meu povo de Deus, Clarinha, Deus te abençoe. É o terceiro e o derradeiro vídeo, tá, gente? Nós vamos encerrar agora, são 9h14, 9h54, 9h55 a gente encerra, ou seja, o assunto tá bom, tá gostoso, tá picante, porém, a gente sempre tem que ficar dentro do contexto em que nós temos como fator moderador o IBM é o Instituto Bíblico Maranata, tá? Então a gente fala sempre aquilo que o contexto da nossa igreja e a nossa diretriz determina. A Igreja Maranata sempre foi uma igreja muito séria nesse aspecto. A gente tem aqui, eu até menciono o nome do nosso pastor Paulo César Brito, que nos abriu essa oportunidade de estudarmos o IBM. A Maranata nunca foi um curral eleitoral. Todos vocês são testemunhas disso. Todos vocês, aquele mais novo que está chegando, o mais velho, a gente sabe que quando tem candidatos na Maranata, o pastor Paulo, quando tem candidatos oficiais, que tem os oficiosos que vêm e nem se apresentam, mas o pastor Paulo chama lá na frente e orienta os demais pastores, pastor Air está aí, pastor Dário está aí para concordar e falarem também, orar pelo candidato. Olha, aqui está o candidato X, candidato Y, ele está vindo o candidato, se vocês decidirem, eles são representantes agora da chapa tal, 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 então orem, vamos orar, oramos por esse. Tem gente que não gosta disso, tem gente que já discorda, tem gente que isso e aquilo, mas veja bem, o pastor Paulo César Brito, democraticamente, no Estado de Direito, democrático, até pela igreja, ele respeita essa opinião da membresia e nunca indicou que você devesse votar naquele ou naquela candidata. Estou falando alguma mentira, pastor Ayrton, pastor Dário? O pastor Dário está por aí? Não, é verdade mesmo, é o equilíbrio. Isso é o pastor Davi, ele sempre Exatamente. deixa Então, bem assim, claro. muito bem. Nós temos essa liberdade na Maranata, inclusive de estarmos aqui no IBM falando sobre esse assunto de visões e ilusões políticas, uma análise, a gente está fazendo uma análise crítica sobre essas questões. Irmãos, tempos atrás a gente nem falava disso. O que aconteceu? O que eclodiu para a sociedade cristã falar sobre a política? 2013 para cá. Exatamente há 7 anos atrás, a gente começou a entender que precisávamos interagir dentro dessa questão de orar pela nação, de nos envolvermos mais como cidadãos da terra, porque a gente acha, ou alguns cristãos, que você só é cidadão do céu, né? E o que você faz aqui? Você paga imposto, você trabalha, você tem cartão de crédito, você tem comércio, como eu tenho comércio, você é um cidadão terreno, nós temos dupla cidadania. Só que já existia um povo alienado alguns anos atrás, não vou dizer agora não, agora o povo está esclarecido. Pode até estar pouco esclarecido, como disse você, Cris, mas o povo está sendo esclarecido. E qual é a nossa intenção aqui como professores, mestres, alunos do IBM? Fazer com que você tenha claridade de entendimento sobre o universo macro, é a famosa macrovisão. Então, isso tem sido interessante da gente perceber que a oportunidade surgiu para a gente conversar sobre o assunto. Tá? Então, dentro desse contexto que a gente está preocupado de trazer esclarecimento para vocês, tanto é que aqui não é um debate, a gente não está debatendo, a gente está esclarecendo a opinião que nós temos como líderes na Maranata e o posicionamento da nossa igreja, ok? Então, a gente está trazendo esse esclarecimento para vocês, que fique muito gravado, muito importante isso, porque nós temos aqui o nosso coordenador geral, que é o nosso pastor Assir de Gerone Júnior, que faz a coordenação geral, que sabe do assunto. Esse assunto está em rede, a Maranata hoje, qualquer pessoa na rede social pode entrar de convidado, não sei por que não estão entrando, tá? Então está na rede social, ok? Então a gente hoje conversa abertamente sobre a Bíblia de uma forma abrangente. Eu vou falar menos e deixar vocês falarem mais. Quem quer fazer a próxima pergunta, vamos compartilhar aí. Está aberto aqui, irmãos, para esclarecimentos e dúvidas. Mas pode ser um por um, não precisa correr, não precisa empurrar, tá bom? Estou vendo uma agitação do pessoal tão... Calma, gente, calma. Fala, irmã Nilce Rabelo. Abre o teu vídeo aí. Quem sorri mais forte, eu dou oportunidade.
Isso é estratégia de professor. Fala com a gente, dá a sua palavra aí, dá o seu comentário, irmã Nilce. Abre teu som aí. Olha, eu tenho discussão aqui com meu esposo, que ele acha que a gente não deve votar. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. A senhora é de Não qual devemos igreja? votar, não devemos votar em cristãos. Rapidinho, a senhora é de qual igreja? Eu sou da Maranata da Praça Seca. Ah, tá, prazer. Não, porque eu Da não conhecia a IBM, da irmã. IBM com a Cris, o pastor Ayrton é nosso professor. Amém, amém. Eu não conhecia a irmã, seja bem-vinda e prazer em conhecê-la. De vez em quando eu entro, porque esse horário é meio complicado, então, Tá certo, que eu então dá a cuido do sua meu palavra, querido. sogro, né? Então é o seguinte, a discordância, às vezes a bate-boca assim, né, que a gente não deve, ele diz que não devemos votar em cristãos, cristão não deve estar na política, mas é o que o senhor falou, né? Nós temos dupla cidadania, né? Celestial e terrena. A gente está aqui quer usufruir dos benefícios, né, das leis que estejam de acordo, né, para senão não tem como. Então temos que ter representantes, pessoas capazes, comprometidas realmente com o Evangelho, com Jesus, com Cristo, né, sérias. Mas está muito complicado. Tá O ser demais. humano está de uma forma assim que eu digo assim, meu Deus, para que aquele cara, esse governador precisaria de tanto dinheiro? As pessoas, o dinheiro é a raiz de todos os males, eu creio. Que as pessoas, elas começam bem, as intenções são as melhores, né, em prol do povo, mas quando chegam lá, que vem toda aquela mordomia, aquele dinheiro, aquela coisa toda, e eu acho que eles se perdem. Então, eu digo, meu Deus, então quem que vai ficar? É Quem é o uma sim? frase, irmã Nilce Rabelo, a senhora Sim. não deve ter assistido esse vídeo que a gente passou outro dia atrás, falando sobre o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz uma coisa interessante. O Ah. poder, ele não corrompe a pessoa. Ele só revela a pessoa que já está corrompida. Eu ouvi o senhor falar no início. Então, é o seguinte, vamos lá. Entrando nesse critério, que é um pouco assim, vamos dizer que superficial. Dê poder para uma pessoa e você verá quem é. Isso eu creio também que é uma revelação de caráter. Quando a pessoa ela já não tem o seu caráter moldado, ela já entra para qualquer... Não é só política, não. Seja para ser pastor, seja para ser Exatamente, todas as áreas. presidente de qualquer situação, presidente do clube de futebol do não sei de quantos, vou nem falar da CBF. O camarada, quando entra para qualquer situação que vê a facilidade, o que ele vai implantar ali? O sistema corrupto que ele já tem no coração dele. Ok? E nós falamos sobre a Bíblia, um exemplo, Neemias. A gente não pode se esquecer da Bíblia, meus irmãos. Neemias, ele foi governador da província. Concordam? Está lá na Bíblia. Ele disse que houveram governadores ruins no período dele e que ele não admitia aquilo. Então, ele foi político, ele foi governador daquela... Nenhum detalhe. Numa época de... eles estavam exilados, eles estavam aprisionados, Neemias estava usufruindo dos prazeres reais. Ele tinha tudo que ele podia. Só que ele sentiu no seu coração o desejo de voltar para Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém. Ok? Nós temos governador José do Egito. José do Egito foi um homem de caráter, um homem que passou por tudo que passou. A gente, às vezes, só fala das questões que são mínimas, né? São poucos exemplos? São poucos, mas vamos lá. Tem Moisés, que foi criado aos pés como filho do próprio faraó. Ele não quis usufruir das benesses de ser filho da filha de Faraó. E aí vamos outro exemplo na Bíblia, pastor Ayrton, me ajude aí, outros demais irmãos. Daniel também, né? Daniel. Mardoqueu governou como segundo. Está no livro de Esther, o Império Persa, por volta do ano 480. Então, por volta do ano 450, Esdras vai receber carta e Neemias depois. Exatamente. Com certeza foi toda uma influência de Mardoqueu, que se tornou o segundo, está no livro de Esther, que fez com que Deus utilizasse aquilo para o seu povo voltar à lei, etc, etc. Exatamente, muito bom, pastor Ayrton. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia que às vezes as pessoas esquecem e só citam o que é humano, o que é natural. Então, vamos lá, o que é humano natural no contexto de hoje.
E os antepassados? Como é que a Bíblia chegou para a gente hoje, meus irmãos? Quantas pessoas de bem, de caráter, morreram para que o evangelho chegasse até nós hoje? Então, a gente começa a perceber o seguinte: visões e ilusões dentro do contexto da democracia, nós ainda teremos, vamos dizer lá, que seja uma utopia ou uma distopia, né? Que essa frase também existe. E a gente vai estudando, a gente vai aprendendo mais ainda. Que é utopia. O que é utopia? É o desejo de algo maravilhoso ser real. Essa é a utopia. Não, mas isso é utópico, isso aí não vai acontecer nunca. E a distopia é o contrário. É você achar que algo jamais poderá ser bom, algo que jamais você... Não, isso aí não tem condição alguma, essa coisa não tem jeito, e as coisas acontecem. Entendeu? Então é o seguinte, dentro de um aspecto social, de um aspecto mundial, global, macro, quando a gente começa a entender o sistema dos mundos, dos povos, tem tanto assunto que a gente tinha para comentar, a gente vai ficar mais aqui dando oportunidade, porque eu estou achando que os irmãos estão tímidos para fazer perguntas. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma pergunta para fazer que talvez você ache boba. Não vou fazer porque é muito boba. Faz essa pergunta para a gente trazer o assunto, para a gente abordar a problemática. Eu gosto da Cris, que a Cris ela é... eu vou fazer uma perguntinha boba, aí traz um assunto que é muito sério, que é importante. Então é o seguinte... Eu faço pergunta com medo, tá? Mas faço. Eu faço a pergunta com medo, mas faço. Então, mas o que acontece? Dentro de uma sala de aula, quando a gente vê aqui, a gente se prepara, a gente estuda, a gente verifica. Irmãos, as dúvidas devem ser tiradas para que você não cometa erros. Olha quantas dúvidas o pastor Ayrton tirou de vocês, que o Fabrício trouxe um exemplo lá do governador dos Estados Unidos, pastor Dário deu a contribuição, né? Eu falei alguma coisa aqui que já está dentro do contexto. Então, a gente vai tirando dúvidas em relação ao aluno daquilo que você acha que é bobo. Eu não vou falar sobre isso porque eu acho que crente não tem nem que falar sobre isso. Aí a gente vai falar outro dia sobre o assunto, são temas que vão vir mais à frente, tá? Para outubro. Como anda a sua casa, seus filhos? O que a faculdade está ensinando? O que a escola está ensinando para os seus filhos? Olha os problemas que estão surgindo. Mas não, isso aqui eu não falo com meu filho. Isso aqui são visões e ilusões que não são só políticas. O seu filho está sendo disciplinado, discipulado por pessoas com uma mente totalmente distorcida da realidade de Deus. Pessoas que têm o seu caráter deturpado, que vão levar para a mente dos seus filhos, em casa das minhas filhas, ou seja, a de 18 hoje que está começando a conviver agora, vai ter daqui a pouco faculdade, tem assuntos para estar abordando, a gente conversa sobre tudo. Tudo. E mesmo assim, existem dúvidas que pairam no ar. Ok? Isaac Yuri, você está muito quieto aí. Vamos lá? Se não tiver mais perguntas, irmãos, a gente encerra. Claudemir. Fala, Fabrício Areias. Conta-se que um homem procurou Martinho Lutero, né, dizendo que queria uma maneira de servir mais a Deus. E ele perguntou o que esse homem fazia. Esse homem disse que era um sapateiro. Ele disse para esse homem, então, faça sapatos para a glória de Deus. E trazendo para a conversa de hoje, eu acho que a gente precisava pensar nisso. Por exemplo, quer ser um político? Seja um político para a glória de Deus. Quer ser um médico? Seja um médico para a glória de Deus. Amém. As pessoas estão esquecendo isso, estão pensando na sua própria glória, ou na glória do seu partido, ou da sua ideologia, e a gente se esquece que o cristão não tem uma ideologia ou não tem um lado, né? Eu já ouvi dizer que o crente ele não é direita nem de esquerda, ele é do alto. Eu achei isso muito interessante, porque a gente não olha para um lado ou para o outro, né? A gente tira de um lado e de outro aquilo que eles têm de bom e, olhando para o Evangelho, a gente aplica isso, né? Quando eu vejo coisas boas entre a ideologia da direita e a ideologia da esquerda, eu estou falando porque eu estou olhando com a minha cosmovisão cristã, olhando a partir das Escrituras, né? Por exemplo, cuidar do pobre, lutar contra a desigualdade racial, né? Ou, entre outras coisas, isso não é uma pauta da direita, isso é uma coisa que o Evangelho fez
faz e deve continuar fazendo. Amém. E a gente vê péssimos exemplos hoje na política, como foi citado no início aí, né? Como o Everaldo, entre outros. A gente só falou dele, né? Porque está no momento, né? É o da hora, né? Essas pessoas são autocentradas, quando, na verdade, o Evangelho nos ensina a ser outrocentrado. A gente olha para o próximo, a gente não olha para a gente não se preocupa com o que a gente vai ganhar, mas a gente se preocupa com aquilo que o outro necessita e é para o outro que a gente vive. Né? Pelo menos essa é a ideia do Evangelho. Perfeito. Né? E a gente precisa criar na mentalidade, principalmente dos jovens, eu penso, de que eles devem viver dessa forma. O que você quer ser para a glória de Deus, né? E partir daí para a sua vida social, né? E na sua vida financeira, pensar nisso, né? A gente precisava incutir isso, principalmente na cabeça dos jovens e também naqueles que estão se desenvolvendo, né? Tem pessoas que querem entrar para a política hoje, mas para quê? Porque tem alguma força, tem algum poder ou ela pensa em cuidar do outro, porque o Evangelho ensina né? Você primeiro tem que descobrir qual é a intenção. É isso aí. Perfeito. Muito bom, Fabrício. Parabéns pela colocação. Isaac Uri é o nosso jovem adolescente de Vila São Luís. Fala, Isaac Uri. Então, durante a aula eu estava lembrando de um exemplo, né, sobre essa ativação do senso crítico, né? Lá na década de 80, tiveram 2 jogadores do Corinthians, junto com o elenco, que formaram a tal da democracia corintiana, que foi o Sócrates e o Casagrande. E naquela época eles tiveram muita retaliação, que era um sistema, se eu não me engano, ditatorial, e eles tiveram essa retaliação, mas eles tiveram que enfrentar, de certa forma, o governo e tiveram que ativar esse senso crítico. Você não acha que está na hora da gente começar a olhar para o que está acontecendo e pensar mais antes de agir? Ativar esse senso crítico? Boa pergunta. O senso crítico ele já está ativado, Isaac Uri. O problema é que, às vezes, as pessoas ficam tímidas para poder mencionar ou fazer menção direta sobre alguma coisa que ela acha que é de valor. Um exemplo. Nós estamos numa pandemia, trazendo o exemplo que você trouxe. Levantou uma bandeira para o social aí. Várias pessoas estão desempregadas, várias pessoas estão passando por crises, dificuldades, e estão pensando o seguinte: eu não tenho uma carteira assinada, não tenho um objetivo a fazer. O que essa pessoa tem que fazer? O que a gente já conversou até antes sobre essa questão de levantar uma bandeira. Vamos levantar o que é justo, o que é correto, o que é bom? Olha, toda pessoa, dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, trazendo um exemplo, talvez não te responda diretamente para o que você perguntou, mas fazendo um gancho aqui. Todo judeu, o que é bom do judeu? Tudo no judeu é bom? Sim ou não? Não, nem tudo do judeu é bom. Tem coisas que são ruins. Tá? Então, vou pegar o que é bom. Todo judeu tem que, desde criança, aprender uma profissão, ok? Isso é legal, uma profissão. Aqui no Brasil, você fala em profissão para adolescente ou para criança, se não, porque vai marginalizar, vai não sei o quê. Você não aprende mais profissões hoje no Brasil, porque o social quebrou essa questão, porque criança tem que estudar, mas não tem escola, não tem instrução. Não tem condição, não tem isso. E aí você cresce um adolescente sem fazer nada, sem aprender, cresce um adulto e você vai aprender o quê? A depender do governo. Ponto. Quando eu falo o seguinte, desde garoto eu trabalho, desde garoto eu tenho minha renda de 10 anos para frente, eu tinha que trabalhar para poder fazer alguma coisa. Então, o que a gente conversou outro dia, o que você quer fazer da vida? Aprenda uma profissão agora, com urgência. Uma profissão. Sabe por quê? Você vai ter um ideal para lutar lá na frente e para se manter, para manter sua família, para manter a sua casa, para manter o seu objetivo. Isso é uma bandeira boa a ser levantada? Sim ou não? Claro que sim. Só que, quando você toca nesse assunto hoje, aí você fala, mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer... Se você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, por que você não consegue ter um âmbito profissional em visão daquilo que você pode se manter? Hoje, se eu não tivesse uma profissão, eu estaria dependendo do salário da minha esposa. Mas eu aprendi uma profissão. Eu já falei isso aqui várias vezes, trabalhar com bateria automotiva, dentre várias outras. Então, eu desenvolvi um trabalho em que, nessa pandemia, o Fabrício hoje esteve lá na minha loja 2. Eu abri uma segunda loja na crise. Por quê? Estou com dinheiro sobrando? Não. Eu vi uma oportunidade de crescimento no meio da crise. E o que me proporcionou isso?
eu ter aprendido uma profissão lá atrás. Tá dando para entender? Então você começa a ter uma visão do que é importante para você, e aí você vai comentar isso com algumas pessoas, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, mas isso não é relevante, hoje eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Gente, mas tu não tem que comer, você não tem que ter um dinheiro para resolver. Tudo nessa vida é dinheiro, né? Se você não pode ajudar o teu pai, você tem 15 anos, né? O que eu posso fazer para ajudar meu pai e minha mãe que estão na crise? Os dois já estão idosos. Aí vem um sistema social e diz assim, não, mas você tem que ir para a escola. Pô, mas você tem força para desenvolver algum projeto para levantar um recurso. Está dando para entender onde eu quero chegar nesse aspecto? Em que as coisas mudaram, distorceram. Eu estou com 50 anos. Então, eu percebo o seguinte, parece que eu estou vivendo uma geração que eu sou já um idoso de 100 anos, porque a mentalidade hoje mudou tanto, mas mudou tanto, que está todo mundo pensando como alienado. Ninguém mais faz nada, um monte de gente em casa. Tem casa que tu chega e que tem 10 pessoas. Ninguém é produtivo nessa casa, gente. 10 pessoas improdutivas. Está dando para entender onde eu quero chegar? Pode acrescentar, Nilson. É o seguinte, eu acho que culpa disso é o próprio governo e às vezes até as famílias, paternalismo, né, do governo, que dá tudo em mão beijada, isso já há algum tempo, há muito tempo, né? Pessoas que tinham que ter educação, dar o dinheiro, dar o pão, em vez de dar a forma de fazê-lo, né? De ensinar, dar a escola. Eu sou de uma geração que eu estudei, era a geração naquela época, meu pai tinha 9 filhos, todo mundo estudou, e trabalhava sozinho, mas depois tivemos, logo que acabamos o estudo, trabalhar. Eu estava discutindo hoje até com minha irmã, às vezes a criança tem, o adolescente, 14 anos, se trabalha, o pai está explorando, está fazendo, acontecendo, mas se rouba, faz outra coisa, aí cai de pau, né? Porque quando é preso pela polícia, mas ele é menor, ele não pode estar feito isso, quer dizer, ele não pode trabalhar, mas pode fazer coisas ilícitas e está tudo trocado. Eu acho que as coisas estão tudo... As pessoas têm as facilidades hoje na mão, assim, vivem de dinheiro do governo, pessoas às vezes que não têm nem necessidade, não... Eu tenho na minha família agora pessoas que tiveram esse dinheiro agora. A menina completou 18 anos, quer dizer, é sustentada pela mãe, e teve esse dinheiro, R$600. Quer dizer, eu não entendi. A própria mãe eu também não entendi por quê. Algumas então, tá todo mundo vivendo assim, todo mundo vivendo dinheiro. Vamos que vamos, o governo está dando dinheiro aí, né? Quer dizer, e não investe. Isso já há algum tempo, isso nem agora na pandemia. Isso já vem, né? Esse paternalismo já vem há muito a situação tempo. mudou muito. Obrigado, Nilson, pela tua participação. Só para voltar agora para o ping-pong para o Isaac Yuri. Isaac, cadê você? Deu para responder aí? Deu para você entender qual é o meu ponto de vista nessa tua pergunta? Perfeito. Mais alguma coisa para esclarecer, não? Não. Tranquilo, obrigado, filho. Clara e Otacílio, pode falar, Clarinha. Oi, Claudemir. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, seja bem-vinda, Clara Morena. Claudemir, não é nem pergunta, né? 2 coisas. Como o senhor falou que daquela mensagem, né? Que para não votar na filha, não sei o quê. Eu trabalhei 15 anos na política e eu vi como que o sistema é difícil de ser mudado. Eles entram, mas só que eles se comprometem com tantas pessoas e quando eles entram, eles acham que eles vão ganhar dinheiro para conseguir pagar. E esse comprometimento deles é financeiro, porque um dá um dinheiro, o outro dá um dinheiro, aí quando eles ganham, as pessoas pedem de volta, né? Às vezes é um emprego, às vezes é uma indicação. E eu vi nesse tempo muitas pessoas aflitas, e escondendo de certas pessoas. Eles nem atendem esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles sentem medo. Porque na hora quando eles entram, eles não têm como resolver logo essa situação. Aí a pergunta é, o sistema, tem como ser mudado o sistema?
Porque eu via, né? Eu tentava fazer a coisa certa, mas quando eles fazem a coisa certa, eles são ameaçados, ameaçam a família. Então, aí por isso que às vezes o marido da dona Nilce falou uma coisa, que na política é difícil um cristão estar na política. Eu sei que isso é errado, mas nós temos que estar assim na política, mas só que o sistema primeiro, eu acho que deveria ser mudado. Boa pergunta, e eu vou te explicar com uma resposta bem objetiva. Quem já assistiu aí o documentário Mecanismo? O Mecanismo. Quem já assistiu? Já foi Elizabeth. Já assistiram, né? O Mecanismo. O Mecanismo é um documentário feito pela própria... Bota! Fala, Claudio No, tá com o som ligado. Não, a Diaconisa Beth já assistiu também o Mecanismo. Isso. O Mecanismo diz o seguinte, o Mecanismo é com o Celton Mello, tá? Celton Mello, Isso. tá lá, tá no Netflix, você pode assistir depois. É muito interessante, não é porque é da Globo que é ruim não, tá, gente? É que muita gente ligou aí Globo com Globolista, as coisas todas, assim, tem coisas que são boas de documentário, muito boas, tem profissionais muito bons, e tem coisa que não vale nada, que eu não vejo. Então é o seguinte, o Mecanismo ele funciona de que maneira? É um sistema maligno, bem organizado, diametralmente trabalhando de uma forma em que, para você explicar o mecanismo, é preciso que você esteja lá dentro, infiltrado, conhecendo como é que funciona. E aí você acaba pirando. Por quê? Tudo que você pode fazer de bom dentro do sistema, ele pode sobrecair sobre a sua vida como forma de mal. Porque você acaba sendo um vilão do próprio sistema. Tá dando para entender? É meio que um paradoxo, mas é assim que eu vou resumir, tá? O processo do mecanismo. Quando você começa a entender toda a ferramenta, vamos dizer aqui, o Lava Jato. O Lava Jato começou com uma investigação num posto de Lava Jato, tá? Começou a investigar e aí veio puxando aquela cordinha, né? Aquela cordinha. Olha onde o Lava Jato veio dar, até hoje. E isso já tem um bom tempo, né? Então, esse chamado de mecanismo é uma engrenagem que eles colocaram a máquina pública de uma situação tão, assim, vamos dizer, inexplicável aos olhos dos homens, que a gente começa a entender o seguinte, peraí, dá para entender o processo. É maligno, mas é inteligente. É cruel, mas é inteligente. É uma coisa que você não tem como você olhar assim e falar, gente, que é isso? Como é que isso vai parar onde? E aí é o que você diz, eles se comprometem, porque o sistema diz que vai te fazer algo, e lá na frente você vê que o sistema ele não vai fazer mais nada por você, porque você virou uma marionete para o sistema. Você virou um bonequinho. Pode falar, Cris. Um exemplo Clara, disso que você... Beleza, Clara? Deu para você compreender mais ou menos como é que é o processo? Assista mais o sistema que você vai ver, o mecanismo. E aí você vai compreender um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, Cris. Um exemplo disso que você está acabando de falar é aquele palhacinho alegre, o Tiririca. Uma vez ele deu uma entrevista, um depoimento falando sobre isso. Ele tinha projetos, mas como os projetos deles eram sempre engavetados, por quê? Porque ele não fazia parte da cúpula, né? da banda deles lá. Então, eles sempre colocavam os projetos deles arquivados, arquivavam os projetos dele. Pelo menos na entrevista que eu li dele, falava sobre isso. E ele desistiu da política. Que não bate também, mas ele também fazia parte do mecanismo. Ah, é? Ele também fazia parte. Ele teve que sair para colocar alguém no lugar dele. Esquece isso aí, mas todo mundo sabe. Bom, eu só estou falando que eu li, né? Não, perfeito, mas é interessante você trazer o assunto. Mas é mais ou menos isso que você está falando. Veja bem, o universo de informações, o que a Bíblia diz? Na multidão do conselho há sabedoria, ok? Quando a gente começa a conversar, isso aqui é uma sala de aula bíblica. Olha só que coisa interessante. IBM, Instituto Bíblico Maranata. Quando você começa a conversar com várias pessoas que você respeita, que você concorda e discorda, nem tudo que o pastor Ayrton fala para mim eu concordo. E nem tudo que eu falo para ele, ele concorda. Perfeito, pastor? Perfeito? Tem coisas que eu vou falar, meu pastor, olha só, eu respeito o senhor, gosto do senhor, mas isso aqui eu não concordo não, pastor. Então, isso é gostoso dentro de um senso democrático de respeito, ok?
O que acontece com a questão dos partidos? Ideologia, direita e esquerda. Se eu disser que não concordo com a esquerda, eles me matam. Não tem respeito. Se o cara da esquerda disser que não concorda com o da direita, principalmente na Avenida Atlântica, aquela rixa de galo, né? Os vermelhos com os pretos e os amarelos. Olha o problema que dá. Se juntar esses 4 aí, vai sair uma rixa, entendeu? Então, o que acontece? Vamos lá. Quando a gente está aqui conversando, como alunos, professores, colegas, irmãos em Cristo, a gente está trazendo esclarecimentos. Isso é muito importante, porque tem dúvidas, como vocês estão trazendo. E é isso que a gente incita, fomenta em vocês o desejo de perguntarem, mesmo que para você seja bobo o assunto. Tá? Como é que eu faço? Você não tem que fazer nada. Tem coisas que você só vai chorar e ver que é maligno. É do cão o negócio. Não tem como você mudar aquele... eu vou orar, vou orar, vou orar, vou orar. Olha, você pode até orar. Tem coisas ali que não mudam. Sabe por quê? Porque o camarada, ele faz vergonha até para o inimigo, às vezes. O inimigo vai dizer assim, como diz o Cláudio Duarte, olha, isso aí não é meu, não. Isso aí é dele. Então, são situações que a gente começa a entender o processo. O ser humano, como o pastor Ayrton já falou do milênio, Satanás influencia todo mundo ou as pessoas já estão influenciadas pelos seus desejos e prazeres carnais? Fala aí, pastor Ayrton, dá um adendo sobre isso aí de novo. Não, com certeza. O diabo só se aproveita de uma natureza que nós já temos tendência. Então, as obras da carne, o diabo coloca o prato, ele coloca uma mulher para o indivíduo da prostituição. Ele não vai colocar uma mulher para o glutão. Para o glutão, ele bota um prato de comida. Não é? Então, você tem que se conhecer e vigiar naquilo que é a sua fraqueza. Então, infelizmente, as pessoas têm a utopia de que nós temos o poder de vencer o diabo e tal. Não, eu posso provar com 4 versículos aqui que a Bíblia manda a gente fugir no Novo Testamento. Mas o diabo é culpado? Mas eu também sou culpado, porque eu tenho, principalmente o cristão, ele tem o Espírito Santo e tem a condição de vencer a tentação. Nós não estamos mais no domínio do pecado. Então, o diabo é culpado? Mas ele só se aproveita de uma culpa que já existe em mim. Muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar o nome, tá? Mas eu vou dar um exemplo, muitos antigos vão entender e vão saber do que eu estou falando. Existia um pastor muito renomado americano do passado, que ele era o fenômeno nos Estados Unidos. E ele estava no auge da sua carreira ministerial e ele foi tentado por uma prostituta. E ele foi parar no quarto de um hotel com essa prostituta, dizendo que ia libertá-la ela do poder do maligno. Quem se lembra desse reverendo, desse pastor antigo? Ele caiu feio. Por quê? A Bíblia diz o quê? Resistir, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que ele foi fazer? Tentar Deus. O que você vai fazer num quarto de hotel com uma mulher e dizer que vai expulsar o demônio daquela mulher no quarto de hotel, gente? Isso não existe. E deu para entender? Ele caiu feio e foi notório para todas as nações saberem. E vários outros exemplos. Aí eles dizem depois. Essa semana eu estava ouvindo aí um camarada que é conhecido também, que eu não vou citar o nome, até por uma questão ética aqui, tá? Porque a gente está gravando e esse vídeo pode repercutir, tal. Dizendo que não existe mais, de Deus é uma ilusão, todo mundo sabe do que eu estou falando, o cara era renomado, né? Então, dizendo que um monte de bestialidade que você para e fala, meu Deus, esse camarada foi referência no passado, inclusive para membros da Maranata, hoje é uma aberração completa, entendeu? Então, o que a gente precisa entender é, aquele que pensa está em pé, veja, para que não caia, porque Deus nunca nos dará provação além das nossas forças. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de Deus, esse é o objetivo. Nós temos 5 minutinhos, considerações finais. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora conosco, tá? Democracia foi a aula de hoje. Quarta-feira, Marcos Poeta, não sei se ele ainda está aí ou caiu. Socialismo, nós vamos falar sobre a salvação pela propriedade comum.
quarta-feira, o professor Marcos de Jacarepaguá. Ok? Deixa eu ver aqui. Quem está conosco até agora? Pastor Ayrton continua aí. Então, considerações finais. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem 1 minuto para fazer uma pergunta. Não? Ok. Pastor Ayrton, faz essa oração, querido. E agradecendo a Deus. E eu quero mais uma vez aqui agradecer a vida de vocês. Continue orando por nós do IBM. São temas que a gente tem procurado trazer. Assim, as decisões a gente não está tomando sozinhos. Eu não sou, nem sou doido de querer trazer assuntos dessa natureza da minha cabeça, porque quem indicou esse livro, quem sugeriu que a gente estudasse, ele foi a pastora Raquel, que estará conosco na semana que vem também, tá bom? São temas que nós temos escolhido junto com os pastores, com os professores. O que a gente vai trazer? E vocês, deem sugestões, manda para mim no meu Zap. Claudemir, a gente gostaria de estudar sobre esse assunto, sobre aquele assunto. Até dezembro a gente está aqui no Zoom. A partir de ano que vem, 2021, se Deus quiser, estaremos presencial, cada um na sua igreja. Então, o mês de outubro já estou fechando os temas. Tá bom? Cada professor vai trazer um tema. Eu não vou trazer mais dessa natureza porque ficou pesado. Esse tema ficou muito cansativo. É um tema enriquecedor, mas ficou muito, assim, muito rápido. Foi muito curto para a gente falar, né, pastor Ayrton? Dá a sua palavra e a oração final. Mas com certeza polêmico, difícil, mas necessário. Necessário. Eu quando estudei para concurso na década de 80, eu tive um professor, Paulo de Tarso, era o cara que mais aprovava para concurso público. Ele dizia o seguinte, conheceu, né? Então ele dizia o seguinte: é melhor uma coisa mal explicada várias vezes do que uma bem explicada uma vez só. O que ele dizia? O fato de você estar sempre tratando o assunto, discutindo, conversando, você fixa melhor do que uma aula maravilhosa que mostra tudo, mas que você ouviu uma vez só. Então, é o nosso dia a dia. Essa conversa desse mês, é claro que não vamos sair doutores, mas pelo menos já teremos parâmetros. Verdade. Não é isso? Para discutir, para conversar, para ouvir melhor. Quando alguém falar do assunto, opa, eu vou lá olhar meus vídeos, que eu já ouvi esse assunto lá no seminário e tal. Então, o conhecimento sempre pode nos fazer discernir melhor. Boa. Tá? Um parâmetro do conhecimento. Então, obrigado. Agradecer e espero em Deus que a gente continue aprendendo pelo IBM. Tá bom? Amém. Faz essa Pode oração orar? final, tem 2 minutos. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos estudando esse assunto, que embora não seja bíblico no sentido de estarmos vendo um versículo e discutindo, ele é bíblico porque a Bíblia fala de nações, a Bíblia fala de governos, a Bíblia fala de orar pelas autoridades, ela fala da constituição das autoridades, e nós vivemos num país. Então, nós estamos orando pelo nosso país. Entrega o Brasil em tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que viemos de opressão, subjugados a Portugal, e depois, ó Deus, independência, mas sempre houve grupos dominando o Brasil. E o evangelho cresceu. Eu te peço, em nome de Jesus, toma as nossas autoridades, quer sejam, ó Deus, do judiciário, quer sejam do legislativo, do executivo, mas guarda o Brasil de qualquer sistema, ó Deus, que nos proíba pregar o evangelho. A democracia tem vários defeitos, ó Deus, mas pelo menos temos a liberdade de pregar o evangelho. Amém. Eu entrego ao Senhor o IBM, e entrego, ó Deus, tudo isso, que ninguém, ó Deus, se ofenda com as discussões, pelo contrário, que possamos refletir e melhorarmos, ó Deus, nas nossas concepções. Abençoe cada um que participou, ó Deus, abençoa a tua igreja, guarda ela e dá sabedoria nesses dias difíceis. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fica registrado aqui no rodapé para você ver. Assistam e assinem. Brasil Paralelo. Excelente. Brasil Paralelo. Eu sou assinante patriota. Tudo aquilo que a mídia aberta não passa, você vai aprender lá. Inclusive a história do Brasil na íntegra. Muito bom. Claudemir,
Tá no Netflix, não, né? Não. Ele passa alguns trechos, tá alguma coisa lá, mas tá no YouTube. No YouTube. Entra no YouTube, é de grátis, mas se você for assinante, você tem tudo. R$10 por mês, vale a pena. Eu assisti alguma coisa, tá bom. Brasil Paralelo. Um grande abraço, vai cair. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe. Um abraço a todos.